Bem, nós hoje recebemos o deputado estadual Tião Medeiros, e só para fazer uma introdução, Tião Medeiros é um jovem político ainda e que iniciou um trabalho mais diretamente com o serviço público lá na primeira gestão do governador Beto Richa e que partiu para a sua primeira eleição há 8 anos. Um sucesso para muitos até de forma inesperada. Se elegeu deputado estadual com pouco mais de 31 mil votos e depois teve um salto muito grande, passando para 54 mil e alguns votos. Tião Medeiros, há cerca de um ano, assumiu o desafio de ser candidato a deputado federal pela região Noroeste e é sobre isso que nós vamos começar a nossa conversa e depois passaremos aí pela gestão, por um balanço, enfim, pela perspectiva política. Tião, muito obrigado pela presença e gostaria de começar falando um pouco dessa sua trajetória política. Claro, e eu agradeço você, Adão, agradeço o Diário do Noroeste pela oportunidade de poder contar um pouquinho da nossa história, mais uma vez, né? De repente falar aquilo que as pessoas ainda não sabem, o que tem por trás dos pensamentos, das obras. As pessoas veem muito o que a gente publiciza, mas de repente não sabe o que está no coração, né? O sentimento, e falar sobre isso também é bastante importante. O tempo passa muito rápido, né, Adão? 8 anos já se foram, 2 mandatos de deputado estadual e creio eu que bastante exitosos, porque existem várias formas de se conduzir um mandato. Tem pessoas que estão muito preocupadas com a imagem, com ideologia, com conceito, e eu sempre fui muito preocupado com o resultado, especialmente porque eu sou e venho de uma região bem definida, que é aqui a nossa região Noroeste. Tem deputados que foram votados no estado inteiro, que tem outros perfis, e a gente respeita, ele defende sua bandeira ideológica, não está preocupado com concretude, com realizações, com entregas. E eu me preocupo bastante com isso porque, primeiro, que a nossa região é muito carente, é uma das menos desenvolvidas do estado. Segundo, que ela é muito distante da capital, as pessoas têm dificuldade de buscar novas oportunidades do governo, investimentos, recursos, obras, melhorias, programas do governo aqui para a nossa região. Então, ser essa ponte, este elo, fazer esse link sempre foi um desejo muito grande. Penso eu que ao longo desses 8 anos eu consegui executar muito bem esse papel. É trabalhoso, é custoso do ponto de vista pessoal, eu vou e volto todas as semanas, mas é muito prazeroso você fazer parte de uma entrega, de uma realização, saber que a tua mão, a tua semente plantada também deu frutos. Então eu encerro, Adão, o 2º mandato, com muita satisfação e muito realizado de poder ter feito aquilo que eu sonhei lá atrás, né? De ter entregue para a nossa região grandes obras. E aquelas que ainda não foram entregues estão extremamente encaminhadas para que esse ano se viabilizem. Depois nós podemos até detalhar quais são elas. Quem analisa a política paranavaense considera que você teria uma reeleição para um 3º mandato praticamente certa. No entanto, o deputado opta por ir para uma eleição de federal, que nós sabemos que o jogo, além de ser um pouco mais pesado, ele exige outras habilidades da política. É verdade. O que levou o deputado a mudar de rumo, vamos dizer assim? Veja que são 2 afirmações verdadeiras. Primeiro, que eu teria uma reeleição muito segura, certamente seria a minha melhor eleição para estadual, caso eu fosse. Mas também, por outro lado, a zona de conforto nunca me agradou. Senão eu não teria nem sido candidato. Acho que quem vai para a política não pode se sentir confortável. Por isso que busca na política uma solução, uma saída, uma tentativa de mudança. Porque você disputar uma eleição é difícil. Pedir voto não é uma coisa fácil. Sair em campanha, enfim, é desgastante. Você deixa de cuidar das suas coisas pessoais para se dedicar pelo todo, pelo coletivo, do qual você também faz parte, mas é uma outra visão da tua vida, né? E federal certamente é uma jornada, uma pernada mais longa, um desafio mais árduo, um desafio bem maior do que o que eu enfrentei. Então, como eu enxerguei a oportunidade, eu entendi que a hora era essa, porque a macro-região Noroeste, eu acho que a gente precisa olhar por ela, Paranavaí como uma cidade polo, Umuarama, Cianorte e Campo Mourão, então todas elas que estão no extremo Noroeste, excetuadas Maringá, Maringá tem vida própria, tem recursos à vontade, tem 5 deputados, 4 federais e 3 ou 4 estaduais, então na verdade são 9 deputados olhando por Maringá. Quer dizer, é uma comparação até injusta com a nossa região situada Maringá. Então o Noroeste tem
uma cidade polo, que é Maringá, mas a macro-região, Paranavaí, Cianorte, Campo Mourão e Umuarama, tem dependências de parlamentares. Todas elas têm deputados estaduais, né, mas nem todas têm federais. E, especialmente o Umuarama, que tem o doutor Osmar Serralho, que não será mais candidato, vai deixar um vazio. Campo Mourão ainda tem o Rubens Bueno. Mas Cianorte, Paranavaí e Umuarama vão sentir de novo esse vazio. Então, diante dessa constatação, eu entendi que eu poderia ser candidato pela macro-região noroeste. E isso está sendo muito bem recebido, está sendo compreendido pela região, né, de que alguém pode ocupar esse espaço e deve, com o compromisso de atuar prioritariamente aqui. O senhor tocou num ponto interessante. Maringá como macro, representante da macro. Maringá foi um pouco individualista nesse processo, já que tem lá os parlamentares e tinham em tese todos os dispositivos para desenvolver essa região? Eu penso que sim, não tenho muita dúvida disso, até porque a gente fala Maringá, mas está envolvido ali a grande Maringá, né? Todos os municípios do entorno ali, muito próximos, tanto Sarandi, Marialva, Paysandu, Mandaguaçu, Mandaguari, está todo mundo muito colado ali e acaba sofrendo influência muito forte de Maringá. E os parlamentares também não precisam ir longe, porque tem muito voto lá. Só Maringá tem 300 mil votos, 450 mil habitantes, só Maringá. Aí você pega um entorno ali, dá quase 1 milhão de habitantes. Quer dizer, o camarada sai eleito dali, ele não precisa andar. Igual eu, quando venho de Curitiba para Paranavaí, já andei 500. Eu vou a Diamante do Norte, andei mais 130. Vou e volto 260. Então eu faço 2.000 quilômetros por semana. Quer dizer, 7, 8 por mês. É muito mais difícil para mim do que para quem vai lá. Aí desce de avião em Maringá mesmo, está tudo bonitinho, o aeroporto está lá, é mais confortável. Então é um desafio maior o meu, mas eu entendo também que a nossa região já sentiu essa diferença, que Maringá está muito bem porque tem muitos deputados, né? Tem muitos deputados e isso fez muita diferença. Deputado, e Paranavaí, imaginando o senhor pleiteando um mandato de deputado federal, imaginávamos que o ponto inicial seria um relativo consenso em Paranavaí. O senhor atingiu o objetivo nesse sentido, de reunir as lideranças e sair daqui de Paranavaí, não como unanimidade, mas como uma força considerável, para apresentar até como capital político para as outras regiões do Paraná? Olha, eu tento, ao máximo que eu posso, compartilhar o meu sentimento, o meu desejo, para que ele seja também o desejo da cidade. Agora, eu não consigo fazer isso sozinho, né? As pessoas precisam entender e sentir isso e querer isso também. E tem outros candidatos que têm o desejo de saírem, a gente não consegue tirar o sonho de ninguém, mesmo que você saiba absolutamente que a candidatura é inviável. E a gente precisa ser honesto aqui, precisa ser franco nas avaliações, a gente precisa saber nossos pontos fortes e fracos, e as nossas capacidades e limitações. Isso é em tudo na vida. Eu não vou jogar bola profissional porque eu não me dou para isso. Eu sei que eu não tenho mais nem idade, nem saúde, nem condições técnicas e nunca tive. Então eu já sei das minhas limitações. Embora amasse o futebol e amo, e se eu pudesse ser jogador, já pensou? Por que não? Mas eu sei que eu não tinha essas condições. Eu reconheço as minhas limitações. Eu tenho outras habilidades e cada um tem as suas. E se todo mundo achar que é capaz de tudo, você não consegue viabilizar uma eleição. Então tem algumas candidaturas aí kamikazes que ficam se ensaiando. A gente só vai saber no dia que registrar a candidatura. Mas o pessoal fica ensaiando. Por outro lado, eu sinto por parte da população que eu converso, que eu visito, que eu ando, um sentimento assim, muito grande e orgulhoso de que nós vamos viabilizar uma eleição federal depois de muitos anos, longas décadas, aliás, mais de 2 décadas, aí, aliás, mais de 3, 30 e poucos anos aí ser um deputado federal local. A gente teve o Flávio Antunes, que foi suplente, acabou provisoriamente assumindo, mas não conseguiu exercer o mandato. Então nós não tivemos nenhuma candidatura viável ao longo desses anos. E o município e a população, ao meu ver, sentiu essa possibilidade agora. E está agarrando, está abraçando. Eu tenho sentido o desejo das pessoas. Então eu estou muito animado, acho que isso aí me entusiasma bastante. Nós temos aí um vereador Paul Royal, que inclusive tem problemas agora para resolver lá com a Câmara, por conta de um afastamento e um processo que deve responder aí, que pode culminar, inclusive, na cassação. Mas a princípio ele é candidato a deputado federal. Uma candidatura dessa, ela pode atrapalhar o projeto do deputado Tião de chegar à Câmara Federal?
Como é que o senhor vê isso? Obviamente que sim, né? Todo projeto que concorre, ele tira alguma coisa de você, não adianta a gente negar, a gente precisa ser, como eu acabei de dizer, bastante franco nas relações e nas opiniões. Agora, eu não tenho problema de enfrentar, aliás, eu já enfrentei 2 vezes e fui vencedor nas 2 e ele não. E depois apoiei o Kaique, ele foi candidato como vice do outro candidato e perdeu de novo. Então, assim, para mim, na minha avaliação, o Paulo Real é um candidato que tem dificuldade de viabilizar todas as eleições dele, exceto a de vereador. Então, enfim, obviamente, se ele não fosse candidato, seria melhor. Agora, se ele for candidato, continuo tranquilo, porque o meu trabalho também é construído regionalmente, é sólido, não comecei ontem, né? As pessoas já viram, já me conhecem, sabem o que eu penso, o que eu faço, já tem uma avaliação e uma opinião a respeito da minha pessoa, da minha atuação política, e eu fico muito tranquilo em relação a isso, né? Então seria mais uma eleição contra o Povo Real, mas não vejo problema. E com relação às parcerias no Estado, o senhor gostaria que pudesse falar um pouco? Boas dobradas, né? Eu tenho um compromisso com o governador, devo apoiá-lo à reeleição, Ratinho Júnior. Tenho boas parcerias com os deputados estaduais que atendem alguns municípios que eu também trabalho e nós nos juntamos para sair candidatos. Obviamente que aqui eu tenho o candidato que é o Dr. Leônidas, aliás, o pré-candidato, que enquanto a gente não registra a candidatura, pela lei somos só pré-candidatos. Só temos a intenção, o desejo, mas a candidatura é só lá na frente. Então, tanto eu quanto o Leônidas somos pré-candidatos aqui naturais de Paranavaí. Bom, regionalmente eu tenho algumas dobradas com o Márcio Nunes, que é de Campo Mourão, tenho com o Romanelli, que atua forte aqui no Noroeste também, o Alexandre Cury, o Thiago Amaral, tenho ali com o pessoal de Maringá também o Flávio Mantovani, Dr. Batista e o Leônidas, Dr. Leônidas aqui de Paranavaí. Eu acho que basicamente são esses 6 aí que eu vou acabar dobrando na imensa maioria dos municípios. Os municípios de pequeno porte, de médio porte, eles estão muito sujeitos à influência do prefeito. Como é que está o deputado em relação aos prefeitos da nossa região? É verdade. Aqui na Mumpar, dos 28 municípios, eu creio que 23 nós temos boas parcerias, 23 municípios dos 28. E natural que nos outros municípios eu possa não estar com o prefeito, mas eu tenho grupo, ainda que seja da oposição. Como em Monte Castelo, por exemplo, em Porto Rico, por exemplo. Não tenho nenhum problema com o prefeito, mas ele já tem os seus grupos políticos definidos. Então eu tenho boas parcerias com outros grupos, a oposição, ou às vezes vereadores que são independentes, ou ex-prefeitos, ou candidatos que serão candidatos a prefeito no futuro. Então eu construí meus grupos, que é o que interessa, você ter time, né, ter grupo. Mas eu tenho aí fora da Mumpar um grande número também, o que hoje totaliza 42 prefeitos, parceiros, mas a campanha será estruturada em 115 municípios. Então, assim, eu abri muitas novas frentes para tentar diluir o risco, para ter mais segurança na eleição, para diminuir eventual possibilidade de você ter uma frustração num grande município. Então, eu forço e foco muito nos pequenos municípios. E eu acho que isso funcionou bem em 2 eleições de estadual, acredito que também para federal vai funcionar. Quais as grandes bandeiras do deputado para pleitear esse mandato e até para justificar? As grandes bandeiras de interesse micro-regional e também macro-regional. Muito bom, ótima pergunta. Isso é inteligente, aliás. Do ponto de vista micro, vamos começar de baixo para cima, né? Não menos importante, mas só do ponto de vista da compreensão, a nossa região continua sendo uma região pouco desenvolvida, que demanda investimentos, oportunidades para que ela cresça, avance e se desenvolva com qualidade. Não basta só crescer, mas com um crescimento estruturado. Isso passa por recursos. Então, primeiro, continuar sendo um grande carreador de recursos, uma pessoa que consiga trazer muito do recurso de Brasília para cá. Isso é um objetivo claro, bem definido, que é o primeiro deles. Quanto mais dinheiro for habilidoso e capaz de trazer, melhor para a nossa região. Isso vai se converter em obras, enfim, uma série de oportunidades que vêm junto com as obras. Acho que do ponto de vista médio, do ponto de vista intermediário, vamos chamar assim, do ponto de vista do Estado, acho que tem algumas bandeiras que o Estado do Paraná ganharia, que estão sendo pleiteadas em Brasília. A primeira delas é o Pacto Federativo, a redistribuição de deveres e obrigações do governo federal para os estados e municípios. E aí não falo só da região, mas todo o Paraná ganharia. Sim. Por isso eu coloquei no plano intermediário. Especialmente a redistribuição de impostos,
A gente sabe que a grande concentração tributária fica em Brasília e a necessidade das pessoas ela é nos municípios. O camarada, quando tem alguma dificuldade, ele bate na porta do vereador e do prefeito, porque é lá que as pessoas vivem. Então, os municípios precisam ter um pouco mais de possibilidade, capacidade financeira para fazer frente às suas demandas, né? Então, por exemplo, trazendo do ponto de vista prático, a gente tem algumas distorções tributárias, como, por exemplo, hoje o ICMS da energia é cobrado, hoje não, desde a Constituição de 88, né? No consumo e não na geração, como são todos os outros impostos. Só o ICMS da energia tem essa diferenciação. E o Paraná tem Itaipu. Então, o Paraná é o estado mais prejudicado do Brasil em razão disso. Com a migração das energias aí também para solares e eólicas, e também com o advento da usina de Belo Monte, os outros estados que começaram a ser geradores descobriram que não ficava nada lá de ICMS, ia tudo para o consumo, que é no Centro-Oeste, que é São Paulo, que é Minas, que é Rio, que está em outra plataforma do país. E aí eles propuseram medidas, uma PEC, para mudar isso e que os estados produtores de energia possam receber uma parte daquilo que produz. Então, o Nordeste entrou nessa briga por conta da solar e da eólica e o Pará por conta da Belo Monte. Então, eu acho que essa é uma bandeira que o Paraná tem bilhões de reais para receber e eu não vejo ninguém se empenhando nisso. Então, quer dizer, não vejo nenhum parlamentar empunhar isso. Isso é uma mudança assim, sistemática para o Paraná. Enfim, essa é só um exemplo do que uma mudança tributária pode representar em termos financeiros para o Estado, né? Dentre tantas outras. Na redistribuição do Pacto Federativo, a gente precisava equilibrar mais aquilo que a gente manda para o governo federal daquilo que volta. O Paraná é um dos estados que menos recebe recursos do governo federal. Santa Catarina é menor do que nós e consegue receber muito mais, porque há uma bancada muito articulada, há um Congresso, aliás, um Senado também muito articulado, que trabalha em favor do Estado, que eu não vejo aqui no Paraná com o mesmo entusiasmo, com o mesmo empenho, e os números são prova clara disso. O Paraná é o 23º estado em retorno financeiro da União. Quer dizer, nós estamos lá no final e somos, se eu não me engano, o 5º ou 6º em contribuição. Quer dizer, a gente contribui muito, recebe muito pouco, precisa equilibrar isso. Como é que faz isso? Pode ser financeiramente, ou pode ser legislativamente, ou então do ponto de vista político, que é o que do ponto de vista médio, intermediário, eu também pretendo trabalhar. Óbvio que do ponto de vista macro, as pautas nacionais. A gente viu agora, muito recentemente, o impacto, por exemplo, que a guerra da Ucrânia e da Rússia causou no agronegócio brasileiro, jogando o preço dos fertilizantes lá na casa de $1.000, que veio de 300 para $1.000, quase triplicando. Isso é um custo direto na produção, isso é um custo direto no custo Brasil, na competitividade do agro brasileiro. Então, assim, tem coisas. E aí trabalhar essa questão da independência brasileira dos insumos que vêm de fora, essa dependência dos chineses, por exemplo, na indústria eletroeletrônica, se não vier um chicote, né, para parte... Mas aí é um pouco mais profundo, tem a ver com a desindustrialização do Brasil, que data da década de 80. A desglobalização também, porque o mundo globalizou, se conecta totalmente, você fica dependente um do outro. E aí quando o outro, lá do outro lado do mundo, tem algum problema, você tem essa afetação aqui direta. Então, as indústrias de base, indústrias de tecnologia precisam ter algum incentivo para serem também nacionais e não dependência completa dos outros, né? Então, por exemplo, a indústria de tratores, outro dia estava vendendo trator sem pneu, porque a borracha vem de fora e não tinham feito o pneu e tinha o trator e estava no cavalete. Então, uma coisa que eu nunca imaginei, pensei ver um dia, né? A indústria automobilística ficou parada porque não tinha o chicote eletrônico que liga a multimídia dos carros e tal. Então, são exemplos até simples, mas que mostram a nossa dependência de outros players no mundo e o que é efeito da globalização. De repente, até algum movimento de identificar, tudo não dá, mas o que é estratégico nacional, o que for estratégico, alimentação, o que é estratégico militarmente, para a segurança nacional, o que for estratégico identificado pelo Congresso tem que ser estimulado a ser também de indústria nacional. Eu acho que isso tem que acontecer. Uma vez campanha vitoriosa, a partir de janeiro o deputado estará em Brasília. E hoje Brasília, para nós aqui na ponta da linha, é um cenário de muitas incertezas. Planejando o futuro, naturalmente, o deputado tem uma leitura sobre isso. Como é que o senhor está vendo
sobretudo essas, vamos dizer assim, alguns choques entre os poderes e o legislativo no meio, tentando ali fazer essa balança. O que o deputado pensa sobre esse momento, inclusive com todas essas questões, sobretudo do executivo e do judiciário? Bom, primeiro que você foi assertivo quando disse que o legislativo está realmente ao meio, né? Ao centro está o Congresso Nacional, Câmara e Senado, à direita, se olhar de quem chega, está o Palácio do Planalto e à esquerda o Supremo. Eu acho que não por acaso foi concebido assim, né? O Congresso é a casa do povo, que tem o dever de modular e tentar equilibrar e pacificar o ambiente político, que hoje realmente tem tensionado. Acho que nem me recordo do tempo em que eu me lembro, uma tensão entre executivo e judiciário tão grande, e o legislativo no meio do caminho. De fato, tem um papel aí moderador para restabelecer a harmonia entre os poderes. Mas tem um culpado na avaliação do deputado? Não tem um culpado específico. Eu acho que as relações foram se intensificando pela postura de ambos. Não dá para dizer que um é culpado. O judiciário se excedeu, de repente, até por uma fraqueza do legislativo, porque fez o que é chamado de ativismo judicial, que eu sou completamente contrário, até porque eu sou legalista, eu sou um cara positivista. Para mim, ou está na norma, ou está na lei, ou não está. E nós vivemos num ambiente super regulado, vem o judiciário e cria normas, cria decisões na lacuna da lei, na falha, na inexistência de uma regra absolutamente clara, e aí o judiciário se interfere numa postura e num movimento que deveria ser do legislativo. Então você veja que esse ativismo excessivo do judiciário. Em outros países, por exemplo, as questões políticas não são tratadas pelo judiciário. O judiciário devolve, diz: esse assunto nós não tratamos aqui, que é eminentemente político. Aqui tudo há judicialização da política, que é um erro do Congresso, é isso que é uma falha do Congresso. Então, eu não posso dizer que a culpa é de um só. O judiciário precisava se isentar, mas a falha... Tem deputado que entra com ação contra uma postura do presidente da República por não aceitar. Aí nós jogamos um conflito entre poderes para um terceiro decidir, que é um absurdo. A nomeação do chefe da Polícia Federal. Isso é uma prerrogativa absolutamente clara do presidente da República. Não tem que o judiciário exercer juízo de valor se aquele sujeito indicado pelo presidente preenche ou não os requisitos. Está na lei. Se há uma dúvida, que se mude a lei. Enquanto o presidente a interpreta daquela maneira, ele pode fazer. Então, aí você leva ao judiciário uma discussão que não deveria. É a judicialização da política. Isso é um grave erro, que é uma falha do Congresso que vem acontecendo nas últimas 2 décadas. Isso precisa ser revisto. E aí você tensiona os poderes. Você tensiona. Então, eu acho que essa postura deve passar primeiro pelo Congresso mais atuante, um legislativo mais forte, um legislativo mais positivista, que regula as matérias conflituosas e não que deixe as discussões para o judiciário. O ministro Fux decidiu há pouco tempo que a questão do aborto até 3 meses era aceitável. Ele decidiu com base no quê? Quer dizer, até 3 meses um feto já se desenvolveu, não desenvolveu? Essa é uma discussão que tem que ser travada no legislativo e definida em lei e travada. A sociedade precisa pôr um fim nessa discussão. E não o judiciário, um ministro, só resolver para o país inteiro uma discussão polêmica, difícil, que precisa ser enfrentada, que não dá para fugir dela mais, não pode se omitir mais, né? O Congresso não deve se omitir mais sobre esse ponto, e que daí, sob a visão que ele tem, ele trouxe, monocraticamente, ele decidiu um assunto dessa natureza. Então, é a falha do Congresso, do Legislativo ao longo de anos. Então, nós precisamos ser mais assertivos e enfrentar os assuntos polêmicos. Perfeito. Deputado, o senhor nos próximos meses já está na rua, mas nos próximos meses vai intensificar a caminhada. E aí de rua mesmo, de casas das pessoas e, enfim, buscando os apoios. Nós tivemos nos últimos 2 anos, isso é inegável, são números, um empobrecimento de parte da população. Dificuldades econômicas que refletem no social. Por exemplo, a população em situação de rua. Para dar um exemplo, São Paulo, a capital mais rica da América e um dos pontos mais desenvolvidos do planeta, tem 30 mil pessoas em situação de rua. E, proporcionalmente, isso repercute nas outras cidades. Paranavaí também tem a sua, proporcional. Que mensagem levar para as pessoas em relação ao empobrecimento? E aí já vou emendar uma outra questão que está relacionada,
que é a educação e a evasão escolar, que também subiu por conta da Covid. Queria que o deputado... São dois pontos distintos, sim, mas ambos importantes. Eu diria, e vou me permitir fazer uma consideração, que esse empobrecimento não é exclusivo do Brasil, né? Esse é um movimento que aconteceu mundo afora e vem acontecendo por uma série de razões. Cada país tem as suas peculiaridades, é óbvio, então nós vamos tratar da visão que eu tenho em relação ao Brasil. O Brasil é um país cheio de oportunidades, com inúmeras oportunidades, que tem tudo para ser feito, tudo pela frente. Então, a nossa chance de evoluirmos e sairmos dessa condição é muito grande, muito maior do que países que têm necessidades menores do que a nossa. Países mais evoluídos e prontos têm menos oportunidades, por incrível que pareça. Aqui, como tem tudo a ser feito, falta mão de obra. Agora, tem que haver o desejo do cidadão de buscar, né? Porque existem ferramentas para você sair dessa condição. Muitas pessoas em condição de rua não querem sair dessa condição. Isso existe. Isso não é uma... Agora, aquele que deseja sair dessa condição e tem a oportunidade de buscar no trabalho, e aí isso vem linkado ao desenvolvimento da região e da tua cidade. Quando você gera postos de emprego, por exemplo, Paranavaí tem hoje aberto 150 vagas não preenchidas. Hoje, 150 vagas não preenchidas. Agora, tem pessoas que não querem se submeter àqueles postos. Eu vi que algumas são jardineiros, são profissões simples. São profissões simples, mas não menos importantes que nenhuma outra, não menos dignas e que remuneram para quem quer iniciar uma jornada, uma caminhada. E a gente vê pessoas... Ontem eu vi no sinal um rapaz de cabelinho amarelo pintado, com menos de 30 anos, absolutamente certo o que eu estou dizendo, 20 e poucos anos, me pedindo uma moeda no sinal. Até perguntei se ele tinha alguma doença, ele falou, não, eu estou só precisando de ajuda. Eu não vou ajudar esse cara, porque eu acho que ele tem que se ajudar primeiro. É diferente, por exemplo, de uma pessoa idosa, que o tempo passou e ele já não tem mais oportunidades, chances, ou tem menos oportunidades, né? Aí já é um outro conceito. Diferente também de uma criança que deve ser estimulada a estudar, a se qualificar, a tentar buscar o seu desenvolvimento e não buscar a doação, a mendicância, esse tipo de coisa tem que ser desestimulado. Então eu entendo que o Brasil vai sair dessa condição em pouco tempo. É claro que tem uma relação direta com a política econômica do país. Quando a pauta econômica vai bem, sim, a economia vai bem, as oportunidades de emprego, de desenvolvimento da sociedade crescem, expandem, as oportunidades de emprego vêm junto. E com oportunidade de emprego, de prestação de serviço, de terceirização, você dá oportunidade a todo mundo prosperar. Todas as pessoas que querem. Primeiro é preciso que queira, né, e busque isso. Então, como o Brasil é um país com muita oportunidade, muita riqueza de chances, e eu vejo com bons olhos, nós vamos sair dessa condição que a gente vive hoje, numa realidade momentânea, mas num espaço curto de tempo. Conforme a economia se restabelece, se reaquece, as taxas de juros voltam a cair, na minha avaliação isso é fundamental, a economia volta a ser crescente, e se nós não tivéssemos a pandemia, nós estaríamos crescendo hoje a 2 dígitos. Mas a mensagem para as pessoas, porque eu digo assim, a população em situação de rua, ela gera uma sensação que acaba afetando as demais pessoas. Aí não tem que ter uma mensagem muito mais para essas direta, pessoas, com certeza. Para a sociedade entender o que está acontecendo ali? Primeiro a gente precisa entender porque essa pessoa está em condição de rua. Sim. Se de fato ela está sem nenhuma alternativa, nenhuma busca, a gente precisa, do ponto de vista cristão e humano, também se solidarizar com aquela pessoa que está ali, acolher, abrigar. Os municípios têm esse papel, né, de acolher, de receber, as casas de aguardo, casas de abrigo, cada lugar tem um nome. Enfim, entender quem quer buscar uma alternativa para a sua vida e estimular isso. Estimular, sim, porque você precisa dar oportunidade para ele, porque as oportunidades, e aí que eu me refiro, elas existem e vão continuar a existir, né, e vão se ampliar na minha avaliação. Agora a gente precisa colocar essas pessoas diante dessas oportunidades. Essa ligação o poder público tem a obrigação de fazer. Recebe, acolhe, né, e veja quem pode ser destinado para cada talento. Você conseguir também identificar o talento de cada um, né, que é um desafio grande, não é um desafio pequeno. Você comentou também em relação à educação. Educação. Né?
Em relação à educação, e especificamente sobre o que você queria saber era? A minha preocupação, aliás, é uma preocupação que eu ouço dos educadores, com relação à evasão escolar agravada pela pandemia, porque a criança perdeu o vínculo com a escola. Fala-se até em 2 décadas para recuperar. Como podemos acelerar isso, ou pelo menos reduzir o impacto na educação aí para os próximos anos? Mitigar isso, né? Perfeito. Veja assim, de fato, esse distanciamento é muito ruim. Por outro lado, algumas políticas públicas, na tentativa de preservar a saúde coletiva, tanto de quem dá aula, tanto das crianças e da família, entendeu por bem esse distanciamento. Né? É importante lembrar que as crianças são as menos afetadas pelo Covid. Elas têm uma imunidade natural muito maior do que a nossa, o organismo da criança funciona num ritmo, numa capacidade diferente da nossa. Então, assim, a gente tem que estreitar, encurtar e tentar diminuir isso. Por outro lado, as políticas de vacinação já são uma realidade já há algum tempo, então, intensificar os períodos, tentar estimular com que eles permaneçam também no contraturno, criar políticas dessa maneira. O difícil e o complexo de tudo isso que passa sempre pela questão financeira, pela questão econômica. A questão econômica caminha junto da questão da saúde pública, não se consegue dissociar uma coisa. A sociedade, a vida é uma só. E tudo isso acontece ao mesmo tempo. Então você tem lá a criança que parou de ir, o problema da saúde pública, aí o problema da educação, e se a gente agora for reparar isso alongando o período, você tem um custo diferente. Então, tudo isso precisa ser compensado. O que na minha ótica precisa ser estimulado e deve ser uma ferramenta importante de compensação, são as aulas e as possibilidades virtuais de complementação. Então você vai ter as aulas regulares, que já retornaram, já são realidade, e você ter possibilidades de complementar isso de maneira virtual. Todos têm acesso? Não. Aí você passa a ter um segundo problema. Como compartilhar esse acesso às pessoas humildes, que não têm condições de ter um tablet, um computador novo, acesso às vezes à internet. Né? Esse é um desafio aí também muito grande. E de repente as escolas oportunizarem esse contraturno nas próprias escolas, em mais salas de aula, não com o mesmo número de professores, mas em EAD, complementação alternativa. Né? Então não se tem, claro, ainda uma solução única, mas de repente várias delas. O homeschooling foi votado, é uma tentativa. Muita gente critica porque você dá oportunidade aos pais de ensinarem, mas você tira da criança os vínculos sociais. Você suprime dela o direito de convivência. E a convivência ensina também. Né? A convivência ensina a respeitar o próximo, a dividir, a compartilhar, a ter hora, a ter respeito pelo que é a fila, a sua vez, o seu momento, as diferenças. Ensina muito. E eu tenho uma amiga psicóloga, a gente falava sobre isso. Então veja que são visões de mundo complementares, diferentes. Nenhuma delas é verdade absoluta, mas vejo que complementarmente, se de repente algumas disciplinas puderem ser lecionadas em casa, se o pai tiver essa possibilidade, os pais, possibilidade, tempo, capacidade, condições, tem que ser permitido. E também o colégio precisa, em tempos, fazer as avaliações para você não comprometer o destino dessa criança. Futuro dela. Então, é uma complexidade de raciocínios e de nuances, mas que elas devem ser possibilitadas caso a caso. O que não dá é para dizer assim, faz quem quer. Faz quem quer não funciona. Se passar por uma avaliação e os pais tiverem condições intelectuais de tempo, de dedicação, acho que é uma possibilidade a mais. Isso complementa. Deputado, da minha parte, já encaminhando para o final, tenho mais 2 perguntas bem diretas. E aí eu queria que o deputado pudesse definir para a gente. A primeira delas conceitue para nós o que é nova política e o que é velha política. Acho que a nova política está ligada a novos hábitos, a mudança de comportamento, não de idade e tal. A nova política quer dizer você ter mais compromisso com o eleitor, comunicação direta, você ter mais transparência no que você faz, ter mais resultado, entrega. Né? A velha política está muito ligada aos conchavos, ao cara cuidar da vida dele, né? A enriquecer na política, a criar tentáculos e tentar dominar tudo ao seu entorno.
Eu não tenho esse apego, eu não tenho esse desejo, eu entendo que a política é mais servido do que ser servido. É um ato de doação acima de tudo. Eu dou o que tem de mais precioso na minha vida, Adão, que é o meu tempo. Meu tempo não vai voltar. Eu comecei na política, eu não tinha um fio de cabelo branco. Hoje eu tenho um monte. A barba está ficando branca, a barriga está crescendo, o tempo está passando. Então o que eu tenho mais precioso na minha vida é o meu tempo. E é isso que eu dou. E eu dou com muito amor. Eu não faço isso porque eu ganho o meu salário. Eu faço isso porque eu amo. Aí eu acho que é isso que está faltando. A nova política tem que estar ligado a estimular as pessoas a acreditarem na política. É isso que é o desafio. Porque por décadas nós desacreditamos, desestimulamos, até demonizamos a política. Isso é coisa de bandido. Outro dia, Adão, para só contar um episódio que aconteceu comigo, eu estava aqui no posto de um amigo, tomando um café pela manhã, e um sujeito que eu não o conhecia daqui da cidade, me disse assim: Tião, eu quero te dar um recado, falar uma coisa para você. Por que você não sai dessa vida? Então, assim, aí eu até fiquei curioso, porque eu parecia um usuário de droga. Mas como sai dessa vida? Que crime eu estou cometendo? Não, sai da política, todo mundo sabe que você é um cara bacana, mas sai dessa vida, vai cuidar da tua vida. Então, você veja que pena que aquela pessoa pensa assim. Ele pensa assim porque os políticos e a velha política agiu de maneira a desinteressar a sociedade, a desacreditar, a desestimular. Acho que a nova política tem esse papel, querer mostrar para as pessoas, as gerações que estão vindo, futuras, que dá para ser mais comprometido, dá para fazer mais, dá para mudar a vida das pessoas, dá para ser mais humano, dá para ser melhor. Então, só para reiterar essa visão do deputado, dia 2 de outubro as pessoas têm o compromisso de ir aos seus colégios eleitorais e votar. Então, aí a pergunta elementar: por que votar no Tião Medeiros, deputado federal? Olha, eu quero que as pessoas façam uma avaliação, né, daquilo que eu penso, daquilo que eu me proponho a fazer, daquilo que eu me propus 8 anos atrás, do que eu fiz, do que eu me entreguei, e se entenderem que o meu mandato foi contributivo, foi produtivo, por qualquer aspecto, pelo viés ideológico, pelo viés do encaminhamento de recursos, de obra, de melhoria, de transformação, também do ponto de vista legislativo, e aí eles vão fazer esse julgamento, né? Ao seu tempo, cada um pode avaliar. Se porventura eles tiverem alguém melhor, eu fico feliz, porque eu também vou poder estar bem representado. Mas é óbvio, é natural que o meu nome está super à disposição. Hoje é um nome bastante conhecido regionalmente, no Noroeste todo, e eu espero que as pessoas possam compactuar da mesma ideia, do mesmo propósito, do mesmo sentimento da política que eu, fazer essa avaliação e, por que não, votar também no meu nome, né? Perfeito. Deputado, o Diário do Noroeste vai acompanhar as eleições com absoluta imparcialidade, vai ouvir todas as coisas boas que se devem dizer num pleito, e é com esse espírito que nós o recebemos aqui hoje e que nós deixamos as portas abertas para sempre que o deputado quiser compartilhar algo, que o faça, seja pessoalmente, seja através das nossas plataformas, seja através dos nossos veículos. E se algo não foi dito ou não foi perguntado, o deputado fique à vontade, por favor. Eu só agradeço você, em nome do Diário do Noroeste. É esse veículo tradicional daqui da nossa região, importante. Tem uma história, né, de informação, de credibilidade, de compartilhar os acontecimentos mais relevantes e marcar e cravá-los na história, né? Acho que também é um papel importante. Eu só tenho que agradecer você me oportunizar a falar com quem acompanha o Diário, quem conhece, e o Diário tem mesmo esse papel relevante de mapear os desafios da região, de colocar isso, tornar isso público, e de quem são as pessoas comprometidas com a região. Acho que esse também é um grande desafio, porque muita gente vem aqui fazer voto. E cadê esse pessoal depois, né? Eu estou aqui todas as semanas, minhas raízes estão aqui, eu moro aqui, tenho um escritório aqui, político, e entendo que, assim como o Diário, tenho feito também o meu papel dentro da nossa sociedade para tornar a nossa região um pouquinho melhor. Obrigado, deputado. Obrigado, Fabinho. Obrigado.